Sonda, meu Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Se conhece, Senhor. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento. Te agradar, ó Senhor, é meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. Diga aí andando. E andando por um vale seco, tu trazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto forças sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Diga, minha alma. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar e neste vale te adorar. E andando por um vale seco, tu fazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto forças sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar e neste vale te adorar. Você pode levantar suas mãos e adorar o nome do Senhor esta noite. Ah, diga muito obrigado, Senhor. Oh, te adoramos, Jesus. Tu és a razão de nossas vidas, Pai. Diga, se subo aos céus. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória, Muito mais que vencedor, diga. Muito mais que vencedor. Oh, oh, oh. e andando por um vale seco, tu fazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto forças sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar e neste vale te adorar. Diga, quero te louvar. Quero te louvar e neste vale te adorar. Quero te louvar e neste vale te adorar. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és a razão de nossas vidas, Pai. Tu és o único. Tu és o Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és o único, o eterno Deus. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós nessa noite. Amém, queridos? Seja bem-vindo a mais um culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, acomode-se para a gente poder ser ministrado nessa noite pela palavra de Deus. Deus tem algo especial para as nossas vidas nessa noite. Amém? Deus nos ama como nós estamos. Ele nos chama como nós estamos. Mas entenda, Deus jamais vai nos deixar como estamos, querido. Ele sempre vai transformar a nossa vida através da sua palavra. Por isso é que nós temos esses encontros todas as terças-feiras, através do culto de edificação, na quinta, através do culto de geração, gerando fé. Amém? No domingo, através do culto de celebração da família. Então se prepare, porque Deus preparou algo especial para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entrando agora para participar do culto. Lembrando sempre que nesses cultos, querido, é importante que você participe. Não somente assista, mas que você participe. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que já está acomodado e tem uma Bíblia aí na tua mão, abra lá no livro de Daniel. Amém? No capítulo 2, nós vamos ler alguns textos. Amém? Quero lembrar também que você é o responsável pela ordem do culto aí na tua casa. Não permita que as pessoas fiquem andando. Não permita, querido, que as pessoas fiquem conversando uns com os outros, porque Deus tem algo muito sério, muito especial para ministrar na nossa vida hoje. Amém? No nome de Jesus Cristo, querido. Em nome de Jesus, você também não fique vagando entre as redes sociais, vendo o que está acontecendo agora no momento, porque nada é mais importante do que aquilo que Deus vai ministrar na tua vida. Amém? Você que entrou agora, que não me ouviu dizer o texto que a gente vai ler, Daniel capítulo 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus tem sondado o coração do seu povo nesses dias. Deus tem ministrado a sua palavra nas nossas vidas. Deus tem nos chamado para nos encher da palavra, para sermos cheios da sua palavra. Amém? Para que essa palavra, ela transforme a nossa vida. Deus quer, através da palavra, nos dar coisas novas e, através da palavra, corrigir aquilo que nós aprendemos errados. Amém? Glória a Deus. Então seja bem-vindo ao culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2 de Daniel, você que já está acomodado. Capítulo 2 de Daniel, nós vamos ler a oração de Daniel, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amém? Deus pode todas as coisas. E como eu disse para você, Deus está nos chamando nesses dias para sermos cheios da sua palavra. Ele está nos congregando nesses dias para
nos encher da sua palavra. E quando nós nos enchemos da palavra de Deus, duas coisas acontecem. A primeira, Deus nos dá coisas grandes e ocultas, como está aqui no verso 22, revela coisas profundas e ocultas, como está em Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, te revelarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Então Deus quer nos revelar coisas novas. Deus quer trazer nas nossas vidas coisas novas. Amém? Através dessa palavra. E Deus quer corrigir aquilo que nós aprendemos errado. Então muitos ensinamentos no decorrer da nossa vida, nós recebemos errado. Então, através da palavra de Deus, Deus vai corrigir esses erros. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então Deus, através da sua palavra, Ele está trazendo luz sobre as nossas vidas, querido, no nome de Jesus, para curar as nossas vidas, curar as nossas feridas, sarar as nossas enfermidades e fazer a gente crescer espiritualmente. Amém? No nome do Senhor Jesus, querido, eu quero convidar você a ficar de pé para a gente poder orar, para a gente poder derramar o nosso coração na presença do Pai, para a gente poder se preparar para receber de Deus o melhor. Precisamos nos esvaziar daquilo que não presta, para que Deus coloque em nós aquilo que é maravilhoso, aquilo que vem dele. Amém? Você que entrou agora, querido, no nome de Jesus, seja bem-vindo, mas no nome de Jesus Cristo, querido, tome conta da ordem do culto aí na tua casa. Não permita as pessoas andarem agora nesse momento de oração. Não fique fazendo outra coisa. Ore, 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 ore. Esse é o momento de derramar a nossa vida na presença de Deus, diante do Senhor. Então ore, ore, aproveite esse tempo que Deus congregou você, que Deus chamou você para poder dar o melhor para Deus, no nome de Jesus. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe, como nós lemos aqui, Ele sabe o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Deus quer trazer luz sobre as nossas vidas hoje, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta a tua voz aí na tua casa e comece a orar. Levante a tua voz e diga para Deus que você depende dEle, que você precisa dEle, que você reconhece essa dependência, que você não é capaz de andar sozinho, que você necessita dEle, querido, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh Pai, queremos entregar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos entregar, meu Deus, nas Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, meu Deus, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, queremos nos submeter a Ti, ó Deus, nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Não queremos, ó Deus, que nada nos impeça, Senhor, nada impeça o Teu mover nas nossas vidas. Não aceitamos que os nossos pensamentos influenciem, não aceitamos que os nossos sentimentos, ó Deus, influenciem. Não queremos, ó Deus, os conceitos que aprendemos, ó Deus, errado durante a nossa vida, ó Deus, atrapalhe esse momento, influencie nesse momento. Queremos agora, Senhor, derramar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida diante do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, Tu começaste obra, meu Deus, boa no nosso coração. Tu começaste uma excelente obra na nossa vida. Termina ela em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Que caia por terra agora tudo aquilo que Satanás fez para impedir o meu irmão, Senhor, de participar desse culto. Tudo aquilo que Satanás fez para impedi-lo, ó Deus, de receber de Ti a graça, de receber de Ti a unção, de receber de Ti, ó Pai, os ensinamentos da palavra. No nome de Jesus, nós declaramos que somos livres, ó Pai. Somos livres nessa noite.
O meu irmão é livre, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para ser cheio de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, querido, continue orando, continue buscando a presença desse Deus que é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, igreja, aleluia. Feche os teus olhos, levante as suas mãos, diga assim comigo, repete comigo essa oração, fala assim: Senhor meu Deus, a minha vida pertence a Ti, o meu coração eu entrego em Tuas mãos nessa hora, e nesse momento, Jesus, eu quero Te dizer que eu sou, ó Deus, o Teu adorador, que eu irei Te adorar em todo o tempo, que a minha vida foi formada, foi criada e foi resgatada para o louvor da Tua glória. Todos os meus dias são Teus, em nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Diga para Ele, fala: eu me rendo a Ti, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Entregue para Ele o seu coração, a sua vida, e no nome de Jesus, Deus vai operar coisas grandes na sua vida hoje. Em nome de Jesus, você será cheio da presença do Espírito de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amém, Jesus. Oh Pai, como é bom estar em Tua presença, aleluia, como é bom caminharmos com o Senhor, amém, aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga pra Ele: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
suas mãos e diga aleluia. Aleluia, porque você está vivo. Aleluia, porque você tem uma oportunidade de viver o novo de Deus na sua vida. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus tem nos abençoado. Aleluia, porque Ele é Deus que está conosco, não nos deixa, não nos abandona. Oh, aleluia. Para Ele, tu és o meu dono, tu és aquele que tem o domínio, o controle do meu coração. Eu entrego a ti o meu coração, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Nós estamos aqui para sermos formados por Ele, para sermos moldados pelas mãos do Senhor nosso Deus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
com teu Espírito endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração, Senhor Jesus. Meu Senhor, que todos os dias da minha vida possa glorificar o teu nome, ó Pai. Pois o meu desejo, Jesus, é resplandecer a tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que você seja cheio de Deus. Que o teu coração seja cheio de Deus nessa hora. Pois Ele te ama. Ele tem coisas boas para você. Ele deseja se manifestar a você como Deus maravilhoso que Ele é. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar aí onde você está. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Querido, você que tem uma Bíblia, abre aí no livro de Provérbios, no capítulo 3, quero ler um texto contigo, amém? E se prepare, porque Deus realmente tem algo novo para nós, amém? Muitas pessoas não entendem por que elas têm que ouvir palavra, por que nós temos que ouvir palavra de Deus. Muitas pessoas acham que elas têm que ir na igreja apenas uma vez por semana. Tem gente até que acha que tem que ir uma vez por mês. Algumas até dizem que tem que ser uma vez por ano só. E elas não entendem que a palavra de Deus diz que a fé ela é dom de Deus. E que a fé, ela é ministrada no nosso coração através do ouvir a palavra de Deus. Que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se tiver culto todos os dias, querido, se você ouvir todos os dias a palavra de Deus, se você participar, se você cultuar a Deus todos os dias e tiver a oportunidade de ouvir a palavra todos os dias, mais fé você vai ter no teu coração. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. Amém? Não é só, você não vai no culto só por desencargo de consciência, só para poder cumprir uma obrigação, não. Você vai à presença de Deus para ouvir a palavra de Deus, porque é ouvindo a palavra de Deus que a fé é gerada em nós. E isso nos leva a concluir que toda pessoa que diz que tem fé, mas não ouve a palavra de Deus, é mentirosa. Por quê? Porque a fé, o ouvir a palavra de Deus é a única coisa que gera fé no nosso coração. Então, para se ter fé, tem que se ouvir a palavra de Deus. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia, capítulo 3, versículo... Oh, Senhor, glória a Deus. Versículo 5. Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. É importante que você tenha uma Bíblia, querido, no nome de Jesus, que você tenha uma Bíblia, que você acompanhe as leituras, para que você comprove que aquilo que temos ensinado, aquilo que temos pregado, são coisas de nós mesmos, não é aquilo que sai de nós, mas é aquilo que está aqui escrito na palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero ler esse texto novamente. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Verso 9. Honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesse texto, Salomão está nos dizendo, através dessa palavra, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E de que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós não temos que viver com base no nosso entendimento, mas que devemos confiar no Senhor, querido, confiar em Deus. Como que nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Para você não se apoiar no teu entendimento, você precisa ter a palavra de Deus em você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o seguinte: oh Jesus, fugiu a palavra agora. Não, falando, a minha esposa está falando aqui, falou a palavra errada, quando eu estava quase lembrando, eu esqueci. Não se conforme, não vos conformeis com este século. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com este mundo. Ou, em outras palavras, não queira viver neste mundo segundo o teu próprio entendimento, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. Como que nós somos transformados? Nós tiramos o entendimento que já temos e damos lugar a um novo entendimento da palavra de Deus, porque é só assim nós iremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E a palavra aqui está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, querido. Eu pedi para você ler esse texto 2 vezes, nós lemos 2 vezes, porque eu quero que você entenda o seguinte: a maioria das pessoas acham que reconhecer é apenas de palavra. Querido, palavras não valem nada. Nós estamos vivendo num período de eleição. Nós estamos de campanha eleitoral. Então nós vemos pessoas vindo com propostas. Nós vemos pessoas falando: olha, veja a proposta de tal candidato. Você tem que estudar as propostas para que você escolha direito. E eu digo para você, querido, que não é só isso. Isso não vale absolutamente nada. Por quê? Porque não são as propostas dos candidatos que assustam ou que vai dizer alguma coisa, mas as intenções deles, essas intenções que estão por detrás das propostas. Entende? Então palavras não valem nada. Não adianta chegar aqui e falar coisas bonitas. Não adianta eu chegar aqui para você e pregar essa palavra como eloquentemente, de falar coisas bonitas da palavra de Deus, se eu não vivo essa palavra no meu dia a dia, se eu não pratico essa palavra no meu dia a dia. Então reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, não pode ser somente de palavras. Eu preciso fazer isso através de atitude, de ações. A minha vida vai testificar aquilo que sai da minha boca e vice-versa, aquilo que eu falo, eu vivo. Amém? E as pessoas, vejo pessoas e pessoas, até mesmo citando a situação que eu falei a respeito de fé, as pessoas falam que têm fé, mas não escutam a palavra de Deus.
elas nem sabem, a maioria delas nem sabem que para poder ter fé precisa ouvir a palavra. E elas falam de coisas que não conhecem, e pessoas que conhecem não ouvem, e diz que tem fé, elas estão mentindo conscientemente. E o que eu estou dizendo aqui, que a palavra de Deus está dizendo aqui é: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece não de palavras, mas de viver, de andar com Ele, como Jó, no capítulo 42, se não me engano, no versículo 5, 6, ele diz assim: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Outras versões dizem assim: mas agora eu te conheço de contigo andar. Amém? Então, querido, quando eu reconheço o Senhor, não somente de palavras, mas de andar com Ele. Como que eu faço isso? De praticar a palavra de Deus. Eu reconheço Deus praticando a palavra. Como que eu pratico a palavra, querido? Eu sei o que é pecado, eu sei o que é erro, eu sei o que é errado, eu sei o que é minha vida. Você sabe mais a tua vida do que qualquer outra pessoa, você sabe o que está errado. Então, no nome de Jesus, querido, você precisa consertar a tua vida. Amém? Consertar a tua vida. Aí eu vejo um monte de gente criticando, falando sobre dízimo e oferta, até crentes dentro da igreja: não concordo, não isso, não aquilo. E Jesus está dizendo através da sua palavra: olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie. Por quê? Porque, querido, você não pode se apoiar no teu entendimento. Antes, você reconhece o Senhor nos teus caminhos através de atitude. Como? Ao invés de falar, faz. Amém? Faz. Ao invés de falar, vai lá e faz. Aí, você vai comprovar. Pessoas que nunca deu dízimo na vida falam que dízimo é do diabo. Meu irmão, seja dizimista. Se você não for abençoado, se isso trouxer desgraça na tua vida, aí você vai falar com experiência. Mas eu te garanto que dízimo e oferta é princípio de Deus que abre os céus sobre a nossa vida. Amém? Até li o texto, verso 9, que diz assim: honra o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, na área financeira, não adianta falar que crê. Você precisa agir, você precisa fazer. É disso que eu estou falando. Não diga que creia sem ação. Não diga que creia sem fazer algo. Não diga que creia sem atitude. Porque quando nós falamos que cremos e não temos atitude, é porque não há fé em nós. E Deus, Ele recompensa a nossa fé. Amém? Então, querido, você que tem dízimo e tem oferta para entregar de hoje até quinta-feira, no nome de Jesus, se você tem para entregar, eu prefiro que você entregue na igreja, irmão. Que você leve no domingo lá. Domingo 7h30 tem culto de celebração da família. Eu prefiro que você leve lá para a gente orar com você, para a gente poder abençoar a tua vida, amém? Mas, se todavia, meu irmão, fica difícil para você, faça uma transferência para a conta da igreja. A descrição está na live, amém? E você pode usar também o QR Code que está aqui do meu lado esquerdo, amém? Glória a Deus. E faz uma transferência, querido, no nome de Jesus. Se por qualquer motivo você encontrar alguma dificuldade, entre em contato conosco, que juntos a gente vai resolver essa situação. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, para que Deus te abençoe, para que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, se prepare aí. Se você tem, fica preparado. Se você não tem, se prepare também, porque o mesmo poder que será ministrado na vida daquele que tem, também será ministrado na vida daquele que não tem. Para que na primeira oportunidade, você também tenha o privilégio de participar, querido. Porque nós só damos daquilo que Deus tem nos dado.
Fecha os teus olhos, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor disse que esse ano seria o ano da provisão e tem sido. Nós temos conhecido um Jeová Jireh que ainda não tínhamos conhecido. O Senhor disse que a partir daqui nós vamos conhecer um Jeová de vitória, um Deus de vitória. Meu Deus, e nós cremos, Pai, cremos na Tua palavra. E Tu sabe, Tu conhece o nosso coração, Tu sabe que não reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos apenas de palavras, mas nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos de contigo andar. De contigo andar, Senhor. Nós andamos contigo, Senhor. Por isso, meu Deus, atenta para, ó Deus, os desejos do nosso coração. Atenta, Senhor Deus, para os nossos pedidos de orações. Meu Deus, atenta para os nossos motivos, ó Pai, de oração, no nome de Jesus. Quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã. Tua palavra diz que o Senhor se revela fiel aos que são fiéis. Então, no nome de Jesus, Pai, toma-nos e cumpre a Tua palavra. Eu quero consagrar a Ti os dízimos e as ofertas que serão entregues de hoje até quinta-feira, Pai. Oh, meu Deus, para que cumpra o propósito para o qual o Senhor o instituiu. Meu Deus, e aqueles que se mostrarem fiéis, em nome de Jesus, ó Pai, também, Senhor Deus, Te conheça, um Deus fiel. E aquele que não tem, Senhor, no nome de Jesus, com a mesma unção, com o mesmo poder, abençoe-o, ó Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Que bom estarmos na presença do Senhor, não é verdade? Não há lugar melhor do que a presença de Deus. A presença de Deus é o que nos completa, é o que nos alivia, é o que traz paz, é o que nos traz alegria, a verdadeira alegria. Não essa alegria que o mundo diz que tem, não. É a alegria verdadeira, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos, por favor. Curva a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, para ouvirmos a tua palavra, Senhor, e sermos transformados por meio dela. Pois a tua palavra é a única coisa que tem esse poder de transformar a vida de pessoas. Ó Pai, e nós desejamos ardentemente, Senhor, sermos cheios da tua palavra, Jesus. Enche o nosso coração de algo novo que vem de ti, meu Deus, que vem do teu Espírito, ó Pai. Sacia a nossa fome e a nossa sede da tua presença. Em nome de Jesus, para aquele que está sem esperança, que o Senhor traga esperança. Para aquele que está desanimado, que o Senhor o anime. Para aquele que está triste e abatido, que o Senhor renove a sua alegria. Para aquele que está sem força, que o Senhor o fortaleça. Para continuar prosseguindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu estava pensando essa tarde, que faltam poucos dias para o final desse ano. E nós precisamos agora, mais do que nunca, buscarmos a presença do Senhor, porque são os dias do finalzinho, em que a maioria das pessoas fica desmotivada, em que a maioria das pessoas fica sem força. E só tem um jeito da gente ser renovada, na presença de Deus, amém? Para continuarmos prosseguindo e chegarmos até o final, amém? Aleluia. Vamos continuar então nessa hora o
o nosso estudo, nós estávamos falando, né? Sobre um assunto muito pertinente, que é o assunto sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que acontecerão nos últimos dias. Então é muito importante nós conhecermos acerca desse assunto. A Bíblia diz que nós não podemos ser ignorantes acerca destas coisas. Amém? A Bíblia também diz que nós não somos como os filhos das trevas, que andam em trevas, mas somos como filhos da luz. Amém? Glória a Deus, que percebe os sinais, que estão atentos aos sinais, que não ficam confundidos diante dos sinais. Amém? Aleluia. A gente brinca até falando, né, que esse é um assunto tão assim, difícil de se ouvir falar, que certo jovem ficou tão preocupado, né, acerca desse assunto, e ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a querer encontrar na Bíblia uma resposta para quando seria a volta de Jesus. E apesar de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, ele conseguiu encontrar na Bíblia algumas coisas, algumas respostas, mas não aquilo que ele gostaria realmente, né, de saber. Então ele tem uma ideia. Ele pensa, eu vou perguntar então para o pastor da igreja, né? Já que eu não consegui encontrar sozinho, eu vou perguntar para alguém que provavelmente saiba mais do que eu. E ele perguntou, pastor, me diz uma coisa, Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação? E naquele momento o pastor, né, engoliu seco, olhou para um lado, olhou para o outro, fez um sinal para ele assim, para poder chegar mais perto. E ele disse baixinho para o jovem, ele disse assim, olha, se Jesus voltar antes da tribulação, esteja preparado. Mas se Jesus voltar depois, preparado esteja. Então a gente percebe que muitos têm esse tipo de concepção, porque é um assunto difícil, então eu nem quero me aprofundar nele, mas nós não podemos ser assim. Amém? A geração eleita, os verdadeiros adoradores não serão dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24. Esses dois textos nós sempre estaremos relembrando aqui, pois são os textos bíblicos que nos dão um parâmetro, que nos dão referência, que nos dão base para falarmos acerca das coisas que pregamos e ministramos aqui. Amém? Não falamos aqui de coisas que inventamos ou vimos em algum filme, novela, não. Falamos acerca daquilo do entendimento que temos da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Mateus capítulo 24, verso 29, vai dizer assim. Acharam aí? Mateus 24, verso 29. Diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará com seus anjos, com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando virdes o quê? Todos os sinais. Vocês saberão discernir o tempo e as estações. É isso que Jesus está dizendo para quê, igreja?
para os seus discípulos. Então essas palavras de Jesus, ela é de maneira específica para os seus discípulos. Não apenas para os judeus, como alguns tentam trazer esse tipo de interpretação. Alguns dizem assim, não, essa vinda que Jesus está dizendo aqui é a vinda em glória, é a parousia, onde Jesus vai estar vindo. E aí aqui nesse texto ele está falando para os judeus, e o povo de Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Mas nós não entendemos assim, nós entendemos que existe uma nova aliança em vigor. Qual é a nova aliança em vigor? Que agora já não existe mais judeu, nem grego, nem livre, nem escravo. Todos são um em Cristo. Amém? Glória a Deus. Só existe um povo de Deus. Só existe uma noiva de Cristo. Nós não cremos nessa separação, pois cremos que Jesus virá para buscar a noiva, uma noiva, um corpo. Amém? Não dois povos. Aleluia, glória a Deus. Então aqui a gente vê nesse texto algumas palavras-chave que, se você puder marcar na sua Bíblia, por favor, faça isso. A gente vê a palavra nuvem aparecendo aqui. Uma coisa muito importante que a gente vê é que no verso 30 fala que aparecerá, ou seja, a vinda de Jesus é visível a todo olho. Amém? Não será uma vinda secreta. Não tem lugar nenhum da Bíblia que nos faça ter a interpretação de que a vinda de Jesus será invisível, secreta. Não existe. Todas as vezes que fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre um aparecimento, fala sobre ver, sobre todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Amém? Glória a Deus. Então a gente percebe muito, muito forte essas coisas. Então a palavra nuvem está aqui, né? É muito... Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Ah, tá. No verso 30 fala, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então grifa essa palavra nuvem. Também fala da palavra trombeta, que ele fala aqui no versículo... Deixa eu achar aqui. Nós acabamos de ler, gente. Ele enviará os seus anjos com... Ah, tá. Versículo 31. E ele enviará com seus anjos com um som muito forte de trombeta. Então, grifa novamente essa palavra aí. Amém? E o que a gente também não tem essa palavra declarada aqui, mas a gente percebe pelo contexto que está sendo falado aqui, quando ele fala sobre os anjos ajuntarem os seus escolhidos, está falando sobre o arrebatamento. Amém? Não de maneira clara e específica a palavra arrebatamento, mas quando a gente lê, a gente tem a nítida noção, ideia de que o ajuntamento dos escolhidos de uma a outra extremidade da terra é o arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Agora note, nós vamos ler um outro texto, que é o texto de 1 a Tessalonicenses. Vamos abrir novamente nesse texto também. No livro de 1 a Tessalonicenses, no capítulo 4. Quantos acharam? Amém? Glória a Deus. Versículo 13, que vai dizer: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus
tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então está falando da vinda, a mesma vinda de Mateus 24, não precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos na frente dos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Olha aí, mais uma vez, grifa aí na sua Bíblia, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Grifa também essa nuvem aí. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Então, quando a gente lê 1 Tessalonicenses e Mateus capítulo 24, que Mateus é o próprio Jesus declarando aquelas palavras, a gente percebe que há uma ligação, a gente percebe que há uma referência de um texto com o outro. E o que nós percebemos aqui? Nesse texto de 1 Tessalonicenses, que ele traz uma sequência de fatos, amém? E ele nos dá a ideia de quando acontecerá o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento que ele está dizendo aqui, vai ser ao som de uma trombeta, amém? E aí, olha só que coisa interessante. Agora abre comigo lá 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Alguns dizem o seguinte: que essa trombeta, nós vamos falar hoje sobre essa trombeta, não seria a 7ª trombeta, mas não tem como não ser. E aí eu quero compartilhar essa revelação com vocês nessa noite, amém? 1 Coríntios 15, versículo 51, ele vai dizer assim: eis que vos digo um mistério. Grifa também essa palavra, um mistério. Qual que é o mistério? Ele vai falar acerca de ressurreição de mortos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando que nós seremos transformados, igreja? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse texto: anula da sua cabeça a ideia de que o arrebatamento será num piscar de olhos, porque o que o texto está dizendo é que o que será num abrir e fechar de olhos é a transformação dos corpos, não é a vinda, amém? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse texto. A segunda coisa é que isso é um mistério. É um mistério que Deus está revelando aqui para o apóstolo Paulo. E a terceira coisa é que ele, lá em Tessalonicenses, ele fala acerca de uma trombeta. Mas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele já está especificando qual trombeta. E então, em qual trombeta que será a vinda, que acontecerá o arrebatamento. Ele deixa claro e específico que é ao soar da última trombeta. Amém? Aí eu pergunto para você uma coisa. Porque tem pessoas que acreditam que arrebatamento é uma coisa e que vinda do Senhor é outra.
que olham para o texto e falam assim, não, mas lá em Tessalonicenses está falando sobre a trombeta de Deus. Não está falando que é a 7ª trombeta. Como que eu vou saber que a 7ª trombeta é a trombeta de Deus? Gente, é simples. Vamos ler o que fala sobre a 7ª trombeta? Apocalipse, no capítulo 10, primeiro, nós vamos ler algo que nos traz a referência disso. Apocalipse, no capítulo 10, vai nos deixar bem claro de que quando Paulo falou acerca desta trombeta, apesar de que quando ele falou, João ainda não tinha escrito o Apocalipse, mas isso já veio como uma revelação do Senhor. Amém? Da mesma forma que Deus revelou a João as coisas de Apocalipse, Deus também revelou a Paulo acerca das coisas dos últimos dias. Vamos ler bastante textos hoje, para que você entenda na palavra. Amém? A partir do verso 7, vai dizer assim: o verso 6 diz: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. O anjo está declarando aqui que não vai haver mais demora acerca da vinda de Jesus, nesse momento aqui. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o que, igreja? O que está dizendo aí? O mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? Que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, no capítulo 15. A ressurreição e a transformação dos corpos. Isso é o mistério de Deus. E aqui está deixando muito claro para nós que na voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como anunciou aos profetas e aos seus servos. Amém? Olha só que coisa. Amém, queridos? E aí agora, vamos ler no capítulo 11, a partir do versículo 15, que é a descrição da 7ª trombeta. Quando nós lermos a descrição da 7ª trombeta, ficará claro, sem dúvida nenhuma, de que é a mesma trombeta que Jesus disse que seria soado, que 1 Tessalonicenses fala que soará, e que Paulo também afirma em 1 Coríntios que será a última trombeta. Preste bem atenção a partir do verso 15. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos profetas teus servos, e aos seus santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grandes chuvas de pedras. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto, eu
estava me lembrando de uma canção muito conhecida na época em que eu me converti. E eu comecei a pensar, eu falei, nossa, que diferença das músicas em que se cantavam antes nas igrejas. As músicas realmente possuíam na sua composição a palavra de Deus. Não é como essas músicas de hoje que o ser humano é o centro, a alma do homem é o centro, é o homem que tem que ser cheio, é o homem que tem que ser vitorioso, é o homem que tem que ser renovado. Eu estava lendo e me lembrando de uma canção que dizia assim: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é, pois tomaste o teu grande poder e venceste pra reinar os reinos do mundo, se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor pelos séculos dos séculos. Ele reinará, reinará. Essa canção está falando exatamente o que está escrito aqui em Apocalipse, na 7ª trombeta. Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa interessante. A gente vai começar a entender o que significa essa 7ª trombeta. Porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Diga comigo: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Amém? Glória a Deus. Qual que é a grande confusão das pessoas? Elas imaginam, porque lá, quando vai falar acerca das taças da ira ou das taças da cólera de Deus, elas imaginam que a grande tribulação seja a ira de Deus. Mas na verdade não é. A grande tribulação é um período de grande aflição, mas não é a ira de Deus. Nós vamos aprender sobre isso nessa noite. A grande tribulação é um período onde sinais estarão cada vez mais evidentes de que Jesus estará às portas. E aí, qual que é a grande confusão que as pessoas fazem? Elas imaginam, porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, como ele faz referência primeiramente aos selos, depois às trombetas e depois às taças, muitos interpretam de que primeiro se abrirá os selos, depois se tocará as trombetas e depois será derramada as taças da ira. Mas quando nós aprofundamos a leitura em Apocalipse e comparamos com aquilo que já foi dito, já foi anunciado acerca dos profetas, a gente percebe que não será dessa forma, não será uma sequência, selos, trombetas e taças, não será assim. Mas o que estará acontecendo é que durante a tribulação, os 7 anos de tribulação, estarão acontecendo todas essas coisas concomitantemente. Ou seja, estará sendo abertos selos, e no abrir dos selos estarão sendo tocadas trombetas, e no tocar das trombetas estarão sendo derramadas taças. Entende? Por isso que a 7ª trombeta é o desfecho. E não como muitos imaginam, não. Mas Jesus vai voltar antes da tribulação. Como que Jesus vai voltar antes se nós acabamos de ler que é necessário que seja no tempo da 7ª trombeta? Fica totalmente incoerente. Fica totalmente sem nexo a pessoa imaginar
que Jesus irá voltar antes dos sinais. Se ele mesmo declara que a vinda dele não acontecerá sem que os sinais sejam manifestos. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui destrinchar essa 7ª trombeta, pois ela é o desfecho de todas as coisas. A gente começa a ver aqui que Jesus está vindo quando se toca a trombeta, a 7ª trombeta. Jesus está vindo para o que, igreja? Para reinar. Os reinos do mundo serão entregues ao Senhor Jesus. Lembra que nós lemos também um outro texto de 1 Coríntios, lá no capítulo 15, dizendo que todos os inimigos serão postos debaixo dos seus pés. Amém? Então é porque ele está vindo para quê? Para tomar o governo, para tomar o domínio e para implantar o reino dele nesta terra. É a primeira coisa que nós nos damos conta quando a gente começa a ler a 7ª trombeta. Aleluia, glória a Deus. Aí a primeira coisa que a gente vê aqui, que vai acontecer ao soar dessa trombeta, iraram-se as nações. Olha só que coisa interessante, né? Tá falando aqui, iraram-se as nações. E aí a gente pensa assim, nossa, mas por que aqui tá falando se a vinda de Jesus deve ser algo agradável, deve ser algo festivo? Será para aqueles que o esperam. Será para aqueles que desejam a sua volta. Amém? Porque imagina, gente, todos os sinais estarão acontecendo. A terra estará sendo afligida. A Bíblia fala acerca de situações que estarão acontecendo em que os homens sentirão tantas dores, que terão vontade de morrer e não encontrarão a morte. Então vai ser momentos terríveis. E com certeza essas nações saberão que é por causa do Deus que escreveu acerca desses acontecimentos. As nações se darão conta de que o Senhor Deus já havia decretado estas coisas. Então por isso que as nações estarão iradas. Contra quem? Contra o Cordeiro. As nações estarão iradas. Contra quem? Contra os santos. As nações estarão iradas contra tudo aquilo que se chama sobre acerca das coisas de Deus. Entendem isso? Mas, por causa dessa ira, igual nós acabamos de ler lá, e essa ira das nações está em concordância com aquilo que Jesus declarou lá em Mateus 24, onde nós lemos: e todos os povos da terra se lamentarão. Está em plena concordância com isso. Está em concordância também com o abrir do 6º selo. Olha só, por isso que eu estou te dizendo que não existe uma sequência de selo, trombeta e taça. Tudo está junto. Tudo acontece no mesmo momento. Olha só que coisa. Abre comigo Apocalipse no capítulo 6. Esse irar das nações está diretamente ligado com a abertura do 6º selo. Apocalipse capítulo 6. Verso 12 diz: olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. Nós acabamos de ler na 7ª trombeta que haverá o quê? Terremoto. Olha aqui o terremoto aparecendo de novo. O sol tornou-se negro. Está em plena concordância com Mateus 24. O sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. Não foi o que Jesus disse? O sol não dará o seu brilho, a lua escurecerá. Mesma coisa de Mateus 24. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira. Jesus não falou lá acerca da parábola da figueira, gente, em Mateus 24. Nós acabamos de ler.
E aqui novamente Apocalipse está fazendo referência à figueira, que é sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha o verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Mesma coisa se você pegar um papel e enrolar ele. É isso que vai acontecer com o céu. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares por causa do terremoto que vai acontecer. Os reis da terra, olha só, os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? O que nós acabamos de ler aqui está em concordância com a 7ª trombeta, que está dizendo que as nações se iraram, os povos se lamentarão. Aí, alguém vai dizer aqui: pastora, mas está dizendo aqui acerca da ira do Cordeiro. Mas preste muita atenção, que está falando sobre o dia da ira do Cordeiro. Não está falando sobre os dias da ira do Cordeiro. O que eu entendo com isso? Que a grande tribulação não é a ira de Deus, mas que no último dia, quando o Senhor Jesus se manifestar, esse será o dia da sua ira, pois uns serão arrebatados para a sua glória e outros serão levados para a destruição eterna. Pastora, como que você me garante isso? Porque esta palavra que nós lemos aqui, chamada ira, no original grego é orge, e significa fúria, grande fúria. Aí, essa mesma palavra, quando Jesus vai conversar com os fariseus, ele vai dizer: quem vos impeliu a fugir da ira vindoura? O que Jesus está falando para eles? Olha, vai ter um dia que será o dia da condenação eterna. Vocês acham que vocês vão escapar desse dia cometendo os atos que vocês estão cometendo? Então eu preciso ter na minha consciência de que a volta de Jesus, a sua vinda, o arrebatamento será o grande dia do Senhor, onde Ele virá para trazer salvação a uns e condenação eterna para outros, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que não se submeteram. Amém? E aí, por que eu estou falando sobre essa ira? Porque muitas pessoas confundem, acham que a grande tribulação é a ira de Deus. E aí elas usam como argumento alguns textos bíblicos que dizem que Deus não nos destinou para a sua ira. É verdade, mas é porque Deus não destinou o salvo para a ira eterna, para a condenação eterna. Porque quando você pega a palavra ira, lá das taças da ira, que está lá em Apocalipse, é outra palavra no original, é o túmulos. E essa palavra significa uma ira que ferve, mas que logo passa. Meu papel voou aqui. Uma ira que ferve, mas que logo passa. Olha só que coisa interessante. Então a grande tribulação não é a ira de Deus. Vamos ler alguns textos? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, vai dizer assim: E nos impedem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles afinal. Esta palavra ira é a palavra orge, que significa condenação eterna, a ira definitiva de Deus. Amém? Olha só outro texto, 1 Tessalonicenses 5:9. Note que ele está falando lá onde nós acabamos de ler, ele está falando de salvação. Então a referência da ira lá é de condenação. Todas as vezes que ele fala sobre salvação, ele fala de condenação. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, o versículo 9 vai dizer: pois Deus não nos destinou para a ira. Aí algumas pessoas pegam esse texto e falam: tá vendo? A gente não vai passar pela tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira. Mas a tribulação não é a ira de Deus. Amém? Mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Amém? Então Deus realmente não nos destinou para a sua ira. Qual que é a ira definitiva de Deus? O lago de fogo e de enxofre. Você quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Apocalipse 14, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Essa ira é da mesma palavra, orge. Preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que quando a palavra fala sobre ira de Deus, não está falando de grande tribulação. Amém? Está falando da ira definitiva de Deus, que é o lago de fogo e de enxofre. É a condenação eterna. É o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Glória a Deus. Iraram-se as nações. E o segundo ponto que a gente vê na sétima trombeta é que veio a tua ira. É isso que eu acabei de dizer. Deus vai manifestar o seu juízo. Quando? Na sua vinda, na vinda do Cordeiro, vai ser manifesto o juízo de Deus. Terceiro, que fala lá na sétima trombeta, tempo de serem julgados os mortos. Por quê? Porque no arrebatamento vai estar praticamente selado quem está salvo e quem não está salvo. Por quê? Porque no arrebatamento os mortos em Cristo vai acontecer o que com eles? Ressurgirão primeiro. Então os que morreram em Cristo no arrebatamento serão ressuscitados. E a Bíblia chama isso de primeira ressurreição. E a segunda ressurreição vai ser no final do milênio, onde os mortos que já estão condenados serão ressuscitados para receber a sua condenação. Mas aqui fala claramente, quer ver? Deixa eu achar aqui o texto. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 20.
versículo 4, diz assim: vi também tronos, aos que se assentaram sobre eles. Olha só o que está falando aqui. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde que está a besta, gente? Na tribulação. E aqui está dizendo que esses que reviveram, que será dados a ele o poder de julgar, eles estão vindo da onde? Da grande tribulação. Verso 5: os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completem. Recompensa. Amém? Nós já estamos terminando. E o último ponto que a gente vê aqui é tempo de destruir os que destroem a terra. E aí, o que a gente vai ver? Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 14. Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Apocalipse, capítulo 14. Fala assim, ó: olhei e vi uma nuvem, verso 14 também. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Verso 17: outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra, lançou-as no grande tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui a gente percebe que haverá duas colheitas. A primeira, que é a colheita dos santos, que é o arrebatamento. Amém? E a segunda colheita, que será para serem ajuntados no lagar da ira de Deus, onde serão pisoteadas. Está em plena concordância também com Apocalipse, capítulo 19. Você pode ler lá depois. Fala que o cavaleiro do cavalo branco virá. E ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O verso 15 do verso 19. Então isto está em plena concordância com a 7ª trombeta, que fala que chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Quantos estão me entendendo? Amém? Mateus 24, 34, para a gente terminar. Mateus 24, no versículo 34.
diz: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que está dizendo aqui no verso 34? Não é a geração de Jesus, não é a geração que está ouvindo Jesus falar essas coisas, mas é a geração que vir os sinais. Essa geração não passará, não terá como, amém? O que eu quero dizer com isso? Que trombetas estarão tocando, selos estarão sendo abertos, taças da ira estarão sendo derramadas antes da volta de Jesus. Então não tem como Jesus voltar antes do soar da última trombeta. E quando acontece a última trombeta? É a 7ª trombeta. Essa trombeta ela será soada quando? Na tribulação, no período que a gente chama da última semana que o profeta Daniel profetizou. Amém, queridos? Pastor, e você não vai falar das trombetas? Eu vou, mas não hoje. Eu precisava falar acerca da 7ª trombeta, que é o final, que é a mais importante, que é aonde culminam todas as coisas. Para depois falar das outras trombetas, pois as outras trombetas serão os sinais, serão as dores de parto para a volta de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos ficar até esse momento aqui. No próximo culto eu estarei falando acerca dos selos e das trombetas e das taças, como que elas serão manifestadas. Amém? Glória a Deus. E o mais interessante é que o primeiro selo que a Bíblia fala que será aberto é o cavaleiro branco. E esse cavaleiro branco, a Bíblia nos dá a entender que é o aparecimento do anticristo. Então a igreja precisa sim estar preparada para este acontecimento. Pois a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Amém, queridos? Nós vamos estar falando mais sobre isso na próxima terça-feira. Se você gosta desse assunto, se você se interessa por ele, é necessário que isso seja divulgado para mais pessoas, amém? As pessoas precisam acordar para que elas se preparem. Nós não podemos ser como as 5 noivas loucas e nécias que não prepararam as suas lâmpadas. Mateus capítulo 25 fala sobre as parábolas, a parábola das 10 virgens. É interessante notar, quando a Bíblia fala sobre a demora do noivo, todas as virgens dormiram. Tanto as sábias quanto as loucas. Pode ler lá, todas elas dormiram. A diferença é que as 5 prudentes tinham azeite em suas vasilhas e as outras 5 não. Então nós precisamos alertar as pessoas acerca desses últimos acontecimentos, pois nós já entramos neles. Nós já estamos na geração que vai ver os sinais da volta de Jesus acontecer. Pastora, daqui quantos anos? Eu não sei te precisar, mas o que eu sei te falar é que a geração que está vindo, a geração que estamos vivendo é a geração que verá Jesus voltar. Os sinais estão dando a entender estas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Se você ficou com dúvida acerca de alguma coisa, se você tem perguntas, por favor, me procure, não fique na dúvida. Amém? E também, não se aventure procurando coisas na internet, porque na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa fora da casinha. Então nós precisamos ter cuidado sobre essas coisas. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Amém, Jesus.
Pai, hoje nós aprendemos acerca, meu Deus, das coisas que acontecerá na última trombeta. Nós lemos que vai ser um tempo de ira. Ira para aqueles que não querem saber do Senhor. Um tempo de ira para aqueles que se revoltarão contra o Senhor, contra a sua palavra, contra as suas obras. Mas para nós será um tempo de recompensa. Será um tempo onde nós receberemos galardões. Será um tempo em que todo o trabalho que temos hoje de sermos fiéis ao Senhor será recompensado. Aleluia. Tudo que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos prepare para esse momento. Que o Senhor prepare o nosso coração. Que nós nos encontremos, ó Pai, prontos, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Em nome de Jesus, traga esse temor nos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos encerrar o culto dessa noite, amém? Na quinta-feira nós estaremos novamente aqui às 7:30 da noite. Se o Senhor assim permitir, se o Senhor deixar, amém? Glória a Deus. Então, levante as tuas mãos. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família e que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Aquele que precisa ser curado, seja curado. Aquele que precisa ser liberto, seja liberto. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento, te agradar, ó Senhor.